Olá a todos, de volta para finalizar o nosso conteúdo, que não foi fácil, né? Foi bastante coisa, bastante informação. E agora também a gente vem com um assunto que não é de muito domínio do cirurgião dentista, é um assunto bem extenso, né? E um pouco pesado para a gente finalizar o nosso módulo, o nosso edital, né? Nós vamos falar sobre sexologia forense. Como eu disse para vocês, é um assunto que ele não é de muito domínio do cirurgião dentista. Ele é um pouco estudado pelo cirurgião dentista, né? Quando você pega, por exemplo, uma especialização de odontologia legal, a gente passa muito por cima, rapidamente, do que é a sexologia forense. Normalmente ele não vai atuar, mesmo como perito criminal, né? A gente sabe que tem estados que a gente conversou, que tem o cargo de odontologista, como é o caso aqui do Rio de Janeiro, e tem estados que você presta como perito criminal. Nesse caso, também não é de alçada do cirurgião dentista ou mesmo do perito criminal. Quem faz os exames, né, de sexologia forense é o médico legista. Mas vamos lá, vamos conversar, vamos falar um pouco do que é. Para quem tiver um pouco mais de curiosidade, no livro do professor França, aqui a aula está um pouco extensa, mas eu dei uma resumida. São pelo menos 5 capítulos sobre sexologia forense. Alguém já falou aqui assim, caraca, realmente. Tá? Tem um livro do professor Van Hel só de sexologia forense. Se você achou 5 capítulos muito, o livro inteiro do professor Van Hel, então é mais ainda. Mas é aquilo que eu falei para vocês, é mais de domínio do médico, tá? Não é nosso. E tem muitas características que vocês vão ver que precisam ser vistos, né, em alguns exames periciais, que a gente não é de domínio nosso. Algumas características que você precisa, por exemplo, durante uma necrópsia, ver no útero, ver nas trompas, no ovário. Então, é coisa que não é de competência nossa, foge da nossa competência, tá? Mas em alguns crimes, a gente consegue, principalmente em casos, como é sexologia forense, a gente tem a questão do estupro. E aí, num estupro, a gente pode ter uma marca de mordida, por exemplo. E aí já cabe a nossa alçada, a marca de mordida, tá? É um assunto bem antigo, mas atual ao mesmo tempo. Se a gente for ver a questão dos transtornos de sexualidade, a gente vai acabar vendo que muita coisa é atual, né? Que ocorre hoje em dia, mas alguns desses transtornos são vistos um pouco mais de naturalidade hoje em dia. E até, né, a questão de dizer que é transtorno já também não é muito aceito. Eu não coloquei aqui para vocês, mas se vocês quiserem ver, por exemplo, a gente abrindo um parênteses em relação a casamento. Antigamente você tinha que fazer um exame pré-nupcial de sexologia forense para ver se a mulher era apta a se casar. Você tinha a questão do aborto em questão de honra. Que se a mulher engravidasse antes do casamento, ela podia fazer um aborto em questão de honra. Né? Em alguns casos, antigamente diziam assim, a mulher honesta. O que seria hoje uma mulher honesta? Hoje em dia, que a gente fala, você ter uma mulher honesta, é o quê? Apenas porque ela não teve relações sexuais, ela seria uma mulher honesta? Uma mulher que já teve relações sexuais antes do casamento é uma mulher desonesta? Para você contrair um matrimônio, você tinha que comprovar que você era virgem antigamente. Hoje em dia já tem muita coisa que já não existe mais. É difícil você ver uma mulher que faça um exame pré-nupcial. De um ponto de vista mais... Nós, como profissionais da área de saúde, vendo em relação a isso, seria até interessante você fazer um exame pré-nupcial para ver as condições, tanto o homem vê condições de saúde da sua companheira e vice-versa, em relação a doença sexualmente transmissível, algum outro problema que possa, né, uma doença genética, mas em questão de saúde, antigamente não, se via mais a questão de virgindade, tá? E a gente sabe que essa questão hoje em dia já caiu por terra. Antes de a gente começar qualquer coisa, o que a gente vai discutir aqui, tá? Muitas coisas que a gente vai discutir aqui, como por exemplo o homossexualismo, é o que a medicina legal fala, o que você se vê em livros, tá bom? Então o que a gente tem que pensar na hora de responder a questão é não a nossa convicção ou não o que a gente pensa ou deixa de pensar, o que a gente acha ou deixa de achar. Cada um tem a sua convicção, cada um tem o seu pensamento. Aqui a gente tem que ver estritamente o que a medicina legal diz. Ok? Antes que surja alguma coisa. Não sou eu, é o que a gente pode dizer, não sou eu que estou dizendo, eu só estou passando o que está nos livros. Ok? Então a sexologia forense é a parte da medicina legal que trata das questões
médico-legais e periciais ligadas a delitos contra a dignidade e a liberdade sexual, fornecendo meios de identificar as anomalias e crimes sexuais, como julgar seus autores e proteger as vítimas. Não é de hoje que a gente tem muitos crimes ligados à sexualidade. Um dos crimes, por exemplo, que antigamente tinha-se, era a questão do adultério, que a gente está comentando, crime de sedução, o crime de adultério, que já não existe mais no Código Penal brasileiro. Por quê? O que ele diz o crime de adultério, por exemplo? Que naquela época o crime de adultério era tido como um crime à desonra, certo? E aí foi visto que aquele crime ele não afetava a coletividade, que ele não trazia um problema maior à coletividade, e sim ao indivíduo em si, né, marido e mulher, e aquilo ali era tipificado como um crime. Hoje em dia já não tem mais esse crime de adultério. O crime de sedução, brincadeiras à parte, mas a gente fala, por exemplo, uma criança de 14 anos, se ela tem, nós veremos aqui, relações sexuais, mesmo seja consentida, é estupro. Tá? Só que a gente fala, você pegar uma menina hoje de 16, 17 anos, ela sabe muito mais do que a gente que tem 30, 40. Certo? Só que tem outras que, se você pegar a questão de desenvolvimento de crianças, tanto meninos quanto meninas, tem diferentes desenvolvimentos. Tem aquela criança que vai se desenvolver mais, vai amadurecer mais rápido, tem aquela criança que vai ficar sendo criança por muito mais tempo. Tem aquela menina de 15 anos, que ela já tem relações sexuais, e aquela menina de 15 anos que ainda está brincando de boneca. Acho que a maioria daqui que está na sala, aqui no presencial, com 15 anos ainda brincava de boneca, nem pensava. Estava lá imaginando a festinha de 15 anos como é que ia ser. Nem pensava em relação sexual. Às vezes só naquele namoradinho, alguma coisa assim. Hoje em dia já não. Mas mesmo assim, pelo ponto de vista médico-legal, que a gente falou assim, a gente não vendo a questão hoje social, da questão médico-legal, ter relações com uma criança de 15 anos, uma menina de 15 anos, ainda é estupro. Menor de 13, 14 anos também. Tá? Porque ela falou, mesmo consentido, ela não tem, às vezes, noção do que faz. Ou, às vezes, faz sobre ameaça. Ok? São todos os comportamentos que excedem os limites da relação sexual, chamada, como a gente fala, normal. Então, toda relação sexual que for feita com presença de violência ou grave ameaça, configura-se um crime sexual, como a gente está falando aqui, um estupro, um aborto, um infanticídio. E todos esses crimes nós veremos aqui na aula. Tá? O último, por exemplo, não é uma coisa fácil de se configurar e de se ver. Do ponto de vista social, a gente pensar de como uma mãe pode chegar a fazer isso é complicado. Né? Não são crimes fáceis. O estupro também, muitas vezes acontece um estupro com crianças. Então, tudo que passa do normal, o que é o normal, Thaís? A relação sexual normal é aquela consentida que as duas pessoas querem. Né? Seja numa paquerinha, seja num relacionamento mais firme. Então, hoje em dia se discute até a questão do estupro no casamento. Vocês já viram isso? Eles falam muito em relação ao estupro no casamento, que não é porque que aquele casal está casado, que a mulher é obrigada a ter relações sexuais com seu marido. E que muitas vezes o seu marido passa dos limites. E alguns juristas já veem quando ele passa dos seus limites, ou quando ele, né, no caso a gente discutiu bastante na aula de lesões corporais também, há a violência doméstica. Aquele marido bate naquela mulher. Certo? Aquele homem bate naquela mulher. E com isso ele força ela a ter relações sexuais e ela não consentiu, mesmo sendo um caso de marido e mulher, eles podem entrar como estupro. Porque está aqui, ó, é com violência ou grave ameaça. Só é uma relação sexual normal se há o consenso. Se há a permissão de ambas as partes, se ambos querem. Quando todo mundo brinca, né? Quando dois não quer, dois não brigam. Ou quando um não quer, nesse caso, dois não brigam. E o que hoje em dia que se fala muito em relação a, principalmente, a questão dos direitos da mulher, não é não. Então é exatamente isso. A questão da violência sexual, do estupro, ou de qualquer outra coisa relacionada à relação sexual, só é normal
quando consentida entre duas pessoas. Se vocês pegarem os livros de medicina legal, ainda existe, vendo o ponto de vista também nosso hoje, no dia a dia, ainda existe um consenso de relação sexual normal, homem e mulher. Só. É o que eles veem. Tá? Não é opinião minha, mais uma vez. É o que você vê em relação aos livros. Tá? Então vamos lá. A violência sexual não é apenas uma agressão ao corpo. Ela é uma agressão à sexualidade, à liberdade humana, mas acima de tudo, uma agressão à própria cidadania. Então essa é uma fala do professor França, né, que eu achei bem interessante para elucidar, para a gente abrir a aula. E aí é que a gente comentou para vocês. Quais são os objetivos da perícia? Primeiro, para você fazer uma perícia em sexologia forense, você tem que conhecer várias coisas, né? Você tem que saber várias coisas que pra gente, cirurgião dentista, não é da nossa alçada. A primeira coisa é a anatomia. Mas qual a anatomia, Thaís? A gente vê a anatomia do corpo humano por cima. A gente precisa saber, por exemplo, a anatomia de cabo a rabo, vamos dizer assim, do útero feminino, da vagina, da vulva, saber a diferença, né? Porque tem muita gente que ainda confunde a vulva com a vagina. A gente tem que saber tudo isso. E muitas vezes, como não é da alçada do cirurgião dentista, às vezes para caracterizar uma ruptura de um ímã que nós vamos ver, por exemplo, a gente fica mais difícil de a gente diferenciar e de a gente caracterizar. Então, o objetivo da perícia em sexologia não é fácil, mesmo para o médico, porque ela tem um significado muito particular e grave pelo fato das circunstâncias que ela ocorre, que ela se encerra. Tanto pela complexidade das estruturas estudadas, como em face à delicadeza do momento. Se você vê os livros, eles falam, por exemplo, na perícia, você tem que ter muito cuidado ao abordar a vítima, de você conversar com a vítima, ver o estado emocional da vítima, e ela tem que ser num lugar preservado. Você não pode, tem que ter uma boa higiene, também você não pode fazer um exame de sexologia, por exemplo, de um estupro, num lugar que não tenha uma higiene. E tem que ser um lugar preservado, você não pode fazer no hospital, num pronto-socorro, com todo mundo vendo. Até porque a posição, para quem, né, nós mulheres, que a maioria que está aqui na aula hoje, para quem já foi pelo menos uma vez na vida no ginecologista, sabe que essa posição ginecológica que é feita, os exames em relação à violência sexual, não é uma posição agradável. Imagina você colocar uma mulher que acabou de sofrer uma violência numa posição ginecológica num ambiente que está todo mundo passando, todo mundo vendo. Então tem que ser um ambiente reservado e que tem que ter uma certa cuidado ao examinar essa paciente, essa vítima. Tá? A função do perito é descrever minuciosamente as lesões, as particularidades dela, quando existente, explorando bem as características que elas encerram e respondendo com clareza os requisitos que são formulados. E aí, para a gente entender algumas coisas, por que a gente fala, por exemplo, da relação sexual normal, ser só homem e mulher? Porque nos livros de medicina legal, o que eles dizem? A relação de conjunção carnal. E muitas das vezes entendem o estupro quando há a conjunção carnal. A conjunção carnal é a introdução completa ou incompleta, né, aqui com ou sem ejaculação de esperma, tá, do pênis na cavidade vaginal. Então, a conjunção carnal é simplesmente isso. Eles não têm outras variações. Por isso que muitas vezes eles defendem, né, a questão da relação sexual normal como conjunção carnal, onde há a introdução de pênis em vagina. Independente se completa ou incompleta, se há ou não a ruptura do ímen, se há ou não a ejaculação. Tá? De cunho penal é realizada mediante violência física ou grave ameaça. Fraude, sedução, corrupção e rapto. Tá? Então, a questão da conjunção carnal é isso, porque até depois, o que eles falam, por exemplo, qual é a definição de mulher virgem? É aquela mulher que não teve a ruptura do ímen. Ou que, né, melhor, porque a gente vai ver que tem outros tipos de ímen, que não, entre aspas, sofreu conjunção carnal. Então, que ela não teve conjunção carnal, é a definição de mulher virgem. Certo?
E aí a gente falou agora, em relação da ruptura do ímen. O que é o ímen? Para nós, às vezes mulheres, né, que a gente escuta muito, às vezes pode ser um pouco mais fácil. Mas para o perito, para o médico legista, entender o que é o ímen é essencial e muitas vezes não é tão fácil assim. Tá? O ímen é uma membrana localizada na entrada da vagina, que ela tem uma abertura normalmente anelar. Há uma discussão em relação a isso, ao formato desse ímen. Alguns autores dizem que cada mulher tem um ímen específico e não há um ímen típico, porque cada uma tem um jeito e tem as suas particularidades. Porém, existem outros autores que já dizem, não, há um ímen típico, que é esse ímen com abertura anelar. Tá? Então tem não há esse consenso, tem essa discussão entre os autores. Uns dizem que não há um ímen típico e outros já dizem que tem um ímen típico sim. Tá? O que seria um ímen típico? Um ímen mais comum, que é mais comumente encontrado nas mulheres. E essa abertura anelar, que tem nessa membrana, é onde se elimina as secreções e a menstruação, cujo rompimento ocorre com a relação sexual. Separa a vulva da vagina, a vulva é a parte interna, a vagina é a parte externa. Tá? Ela é impermeável e sua face é ligeiramente côncava, rugosa e irregular, de coloração vermelho escura. A face vestibular é um tanto convexa, forma uma face interna dentro dos pequenos lábios e um sulco chamado vulvo himenal ou ninfo himenal. Então, ele nada mais é do que uma pequena membrana que ela recobre, e na mulher virgem, quando não tem a conjunção carnal, ele é intacto, ele é íntegro. Quando tem a conjunção carnal, a gente tem, que eu falo que tem a rotura, né, a ruptura do ímen, ou o ímen roto, que é justamente esse ímen que teve essa rotura. Tá? Em alguns casos, nós veremos, tem o ímen complacente, ou flexível, que eles falam, que é aquele ímen que ele vai demorar para se romper completamente. Depois de várias, às vezes numa primeira relação sexual, esse ímen não é rompido. Ok? E aí eles podem ser carnosos, fibrosos, elásticos ou coriáceos, tá? Isso mais para curiosidade também, que é difícil cair esses tipos de ímen. O que mais cai são esses daqui, que a gente pode ver, quando pedido para o cirurgião dentista. Que ele tem dois tipos de ímen, são divididos em comissurados e acomissurados. O ímen acomissurado, ele pode ser dividido em imperfurado, onde ele não tem abertura, anulares, que é o orifício circular, ovalar ou elíptico, o semilunar, que é a abertura em forma de lua crescente, o helicoidal, que são as curvas em hélices, os septados, que é um septo transversal, longitudinal ou oblíquo, que ele vai dividir, justamente por ele ser septado, é como se fossem dois e divide, né, em duas partes. E o cribiforme, que é crivada, ou seja, são várias aberturas regulares ou mesmo irregulares.